Olá pessoal, nessa aula nós vamos tratar as atividades solicitadas para a resolução e vamos resolver alguns itens para que vocês possam entender melhor como funciona a resolução dos problemas que a gente vem trabalhando na nossa disciplina. No primeiro exercício, nós temos um problema A, bem conhecido na literatura e muito aplicável à ideia de busca para a resolução de problemas. Nós temos 3 canibais e 3 missionários, e eles estão juntos à margem de um rio. Eles desejam atravessar para outra margem para desta forma continuar a viagem. O único meio de transporte disponível é um barco que comporta no máximo 2 pessoas. Há outra dificuldade. Em nenhum momento o número de canibais pode ser superior ao número de missionários, pois dessa forma os missionários estariam em grande perigo de vida. Como vamos administrar essa travessia? Bom, nós vamos modelar o problema e apresentar um espaço de estados inicialmente. Depois nós vamos discutir um pouco sobre a busca em largura e busca em profundidade para resolver esse problema. E na realidade o que a gente está preocupado é, no item D, qual das duas buscas eu preciso de um número menor de passos para encontrar o meu estado objetivo, que seria o estado em que os 3 canibais e os 3 missionários teriam ultrapassado a margem do rio. Então, para ilustrar melhor o nosso problema, vamos considerar a seguinte animação. Nós temos os 3 missionários e temos 3 canibais aptos para que em algum momento a nossa restrição de quantidade seja ferida e que eles possam se alimentar de algum dos missionários. Então, para o nosso problema, isso seria o nosso estado inicial. Esse seria o lado A e eu teria um lado B. Então, inicialmente, nós não temos ninguém no lado... Aliás, nós temos 3 missionários e 3 canibais no lado A e não temos ninguém no lado B. Além dessa característica, nós ainda temos que entender que esse estado me diz que eu tenho 3 missionários, 3 canibais e que a minha canoa está nele apta para transportar uma quantidade determinada de, no máximo, 2 pessoas, 2 elementos, para o outro lado. E que tem que ter pelo menos uma para que ela possa ir. Então, se eu clicar aqui, ela não vai se movimentar em nenhum momento na canoa, porque não tem ninguém. Agora, vamos escolher a mudança de estado. Então, vamos executar uma ação. A ação agora, eu vou levar um missionário e vou levar um canibal. Então, ao executar essa ação, eu estou diante de outro estado, né? O meu estado agora é, eu tenho 2 missionários no lado A, 2 canibais no lado A, e a minha canoa não está nesse lado. O mesmo estado ainda diz que eu tenho um canibal do lado B e tenho um missionário do lado B. E a canoa está do lado B. O que acontece se eu levar esse canibal para o lado A? Na hora em que eu executo essa ação, os canibais irão se alimentar dos missionários, porque a gente tem uma restrição do nosso problema. Então, em sumo, o que a gente vai fazer é, partindo de um estado inicial, vamos fazer uma busca de ações que nos levem a um estado final em que os 3 elementos estejam aqui. Tá? Então, vou mandar um canibal para lá. Perceba que agora, se eu voltar, eu não estou ferindo minha restrição. Tá? Então, mas se eu mandar um canibal para lá, sem um missionário, na hora que eu mandar o próximo missionário, eu estou ferindo o meu problema e o canibal come porque tem um número maior. Então, esse é o nosso problema. Vamos modelar usando uma estrutura computacional e depois tentar resolver através de um agente de busca, que pode ser uma estratégia por busca profundidade ou uma busca em largura, como a gente sugere no nosso exercício.
Assim, se a gente pensar em uma estrutura de dados para mapear os estados desse problema, nós poderíamos pensar da seguinte forma: uma estrutura que contemplasse o lado A, considerando a quantidade de canibais, a quantidade de missionários e se a canoa está nesse lado, e o lado B, considerando também a quantidade de canibais, quantidade de missionários e se a canoa está em seu lado. Na realidade, se nós pensarmos como um vetor, nós poderíamos representar cada posição com uma ideia sobre o nosso problema. As três primeiras posições representariam o lado A, dizendo que eu tenho 3 canibais, 3 missionários e a jangada está nele, presente. E o lado B seria as 3 posições restantes, dizendo que inicialmente eu não teria não teria nenhum canibal do lado B, nenhum canibal do lado C e a jangada também não estaria do lado C. Então, se a gente pensar em forma de uma estrutura para deixar nosso problema mais claro, poderia ser simplesmente a quantidade de canibais, a quantidade de missionários e se a jangada está ou não no lado A ou no lado B. Dessa forma, você pode representar bem um estado para o seu problema. À medida que você alterar os valores de cada posição desse vetor, você está diante de um estado diferente para o seu problema. E o que nós queremos é montar todas as possibilidades de estados de acordo com o problema em si, que contém um conjunto de restrições e ações possíveis, que é o que a gente vai ver agora. As restrições do nosso problema, elas podem ser no máximo 2 passageiros na canoa, né? Não pode ter mais canibais do que missionários. Se a gente tiver um estado que tem mais canibais que missionários, automaticamente a gente não está numa solução do nosso problema. A gente está num problema especificamente, né? A gente não consegue resolver se chegar nesse estado. Então, jamais um estado com essa característica vai ser o nosso estado objetivo. E a gente tem que entender também que, no mínimo, um passageiro por canoa. Então, eu só posso ter um passageiro que vai, no mínimo, passar de um lado para o outro. Diante dessas restrições, a gente vai estabelecer agora as ações da busca, né? Então, como é que eu faço para sair de um estado, aplicar uma ação e qual estado novo esse conjunto de operações vai me levar? Então, vamos considerar um MAB representa transportar um missionário do lado A para o lado B. 2MAB representa transportar 2 missionários de A para B. 1C representa transportar um canibal de A para B, 2C, 2 canibais de A para C. CM representa um canibal e um missionário de A para B. E, finalmente, nós temos o restante, que representa 2 missionários de B para A, um missionário de B para A, e o restante das condições possíveis das ações do nosso problema. Então, partindo de um estado inicial, em que eu tenho 3 missionários, 3 canibais, e a jangada está do lado A, e eu tenho 0 missionários, 0 canibais, e a jangada não está no lado B, se eu aplicar a ação 1MAB, transportar um missionário de A para B, automaticamente o meu vetor sofre uma variação e passa a ter essas características. Se eu estou transportando, anteriormente eu tinha 3, 1, 0, 0 e 0. Se eu aplicar a ação 1M AB, na hora em que eu aplico essa ação 1MAB, eu estou modificando de estado. Ou seja, eu tinha 3 canibais, eu continuo tendo 3 canibais.
Só que agora eu tinha 3 missionários, eu passo a ter 2 missionários. A jangada não mais está no lado A, porque ela foi para o lado B. Permaneço com 0 canibais, só que agora eu tenho um missionário e a jangada está do lado B. Então, se eu tivesse um diagrama de estados, partindo de um estado inicial que tem essa configuração e aplicando a regra 1M a B, que satisfaz minha restrição, eu iria para um estado diferente que tem essa configuração. Esse estado é o estado objetivo? Não, porque eu não estou com os 3 elementos do lado B. Então, meu estado objetivo seria ter agora um contrário do que a gente já teria inicialmente, né? Seria essa condição. 3, 3 e 1. Esse sim seria o meu estado objetivo para o problema. Assim, definitivamente o nosso espaço de estados estaria completo a partir desse seguinte diagrama. Considerando 3 canibais e 3 missionários do lado, se eu passar 2 canibais, eu já teria essa configuração de um novo estado. Se eu passar um canibal e um missionário, eu teria essa configuração. E se eu passar um canibal, eu teria essa configuração. Perceba que qualquer movimento que eu fizer, na medida que eu escolho passar um canibal, eu já não consigo chegar no meu estado de objetivo, que é esse estado aqui. Entretanto, se eu tenho um missionário e um canibal, eu ainda posso escolher um missionário para passar, ou se eu tenho 2 canibais, eu posso passar um canibal também. Então, eu tenho essas 2 opções de busca. A partir de então, a nossa busca fica restrita a basicamente um único caminho que pode ser separado aqui nesse estado. E a partir da escolha desse estado ou desse estado, nós vamos chegar a essa situação. A conclusão do exercício se remete simplesmente agora, nesse espaço de estados, aplicar a configuração da busca em largura e a configuração da busca em profundidade. Na profundidade, eu vou sempre escolhendo o nó e indo até a profundidade, sempre testando se eu chego no meu objetivo. E na busca em largura, eu vou ramificando cada nível e testando em qual deles eu vou chegar no meu teste objetivo. Então, se eu tenho uma busca em profundidade, eu checo se ele vem para cá, não tem mais nenhuma, eu vou para o próximo e vou seguindo pela profundidade até chegar no nó mais profundo possível. Tá? E na largura eu vou ramificando e pegando cada nível e verificando se esse é o meu teste, se o meu teste objetivo é válido para o nó. Então, pessoal, se a gente restringir todo o nosso espaço de busca e levar a ações que vão nos conduzir até o nosso teste, aliás, até o nosso estado objetivo, nós teríamos uma solução que me permite aplicar a ação CMAB no estado inicial, um MBA, depois que eu estivesse nesse segundo estado 1, e cada resultado de uma ação me levaria para um estado, até que eu chegaria no 10, aplicaria a ação 2C a B, passaria os 2 canibais de A para B e chegaria no meu estado objetivo. Perceba que isso não é o nosso estado, nosso espaço de estados completos. Esse é o conjunto de estados e ações que foram aplicados do estado inicial até o meu estado de decisão, que é o estado final. Além dessas configurações, nós temos outras. Por exemplo, se eu tiver o estado inicial 3, 3, 1, 0, 0, 0 e aplicar
2, C, eu posso sair desse estado e ir para outro que ainda assim vai ser válido, porque eu vou ter no lado A 3 missionários e um canibal. E no lado B, eu vou ter 2 canibais e 0 missionários, e a jangada estará do lado de lá. Esse é ainda um estado de possibilidades de chegar até o meu estado final, porque eu não feri nenhuma restrição. Entretanto, se a gente continuar a nossa busca, pode ser que realmente eu não chegue no meu teste objetivo. Então, o nosso espaço de estados é fundamentalmente, partindo do estado inicial, aplicar todas as ações e levar para o próximo estado. Perceba que algumas ações aplicadas ao estado inicial já nos levam a uma poda da nossa busca, porque eu não vou chegar não tenho como pelo caminho chegar a um estado final. Ou ainda, eu já consigo ter um estado de rejeição à medida que eu chego. Na hora em que eu tenho um estado em que eu tenho canibais maiores do que o número de missionários, que é uma restrição do nosso problema, nós estamos diante de um estado de rejeição.